Por que esperar o momento perfeito é a melhor desculpa para nunca começar? Se você está esperando o momento perfeito para começar a investir para o seu filho, eu preciso te dizer uma coisa difícil, porém necessária. Esse momento não existe. Não é porque você é irresponsável, não é porque você não se importa, e muito menos porque você não ama seu filho o suficiente. Isso acontece porque o cérebro humano adora desculpas que parecem inteligentes. Desculpas que soam como prudência, como cuidado, responsabilidade, quando no fundo, muitas vezes, são só medo disfarçado. Normalmente o tal do momento perfeito aparece de várias formas. Talvez você já tenha usado algumas delas, mesmo sem perceber. Quando eu ganhar mais, eu começo. Quando eu entender melhor de investimento, eu começo. Quando minhas dívidas acabarem, eu começo. Quando o cenário melhorar, quando os juros caírem, quando o mercado estiver mais claro, eu começo. Agora, repara numa coisa importante. Todas essas frases têm algo em comum. Elas sempre empurram a decisão para o futuro. Elas sempre colocam o começo num lugar que nunca chega. Porque o futuro, nesse caso, é confortável. Ele não exige ação agora. Não exige assumir risco. Não exige lidar com a imperfeição. Quando você diz, quando eu ganhar mais, o que você está dizendo no fundo é, do jeito que está hoje, eu não me sinto seguro. Quando você diz, quando eu entender melhor, o que está por trás é o medo de errar. O medo de tomar uma decisão e depois descobrir que poderia ter feito diferente. Quando você diz, minhas dívidas acabarem, muitas vezes o problema não é a dívida em si, é a falta de organização, é a sensação de que a vida ainda está bagunçada demais para assumir um compromisso de longo prazo. Quando você diz o cenário melhorar, aí você entregou completamente o controle para algo que não depende de você, porque o cenário perfeito simplesmente não existe. Existe uma verdade dura que quase ninguém gosta de falar. O problema não é o dinheiro. O problema é o desconforto de começar imperfeito. Porque começar significa assumir que você não sabe de tudo. Que você pode errar. E que você vai aprender no caminho. Isso dói. Dói no ego. Dói ainda mais quando a gente é pai. Porque existe um medo silencioso de falhar com quem depende da gente. Existe um medo de parecer irresponsável, de repetir os erros que você viu dentro de sua casa. Só que quando a gente fala de filhos, essa espera custa caro. Muito mais caro do que parece à primeira vista. Enquanto você espera o cenário ideal, o tempo está trabalhando, só que não a seu favor. O tempo não avisa, não manda notificação, não pede permissão. Ele simplesmente passa. O calendário vira, o aniversário chega, mais um ano se foi. E aquilo que poderia ter começado pequeno, discreto, quase invisível, simplesmente nem começou. O tempo é o único ativo que você não consegue aportar depois. Dinheiro você recupera, erro você corrige, estratégia você ajusta, mas o tempo perdido não volta. Muita gente acha que começar pequeno é perder tempo, mas é exatamente o contrário. O começar pequeno cria hábito, cria identidade, cria constância. Você não constrói uma carteira de investimento, você constrói um comportamento. E esse comportamento vai acompanhar você por anos, décadas, talvez pela sua vida inteira. Esperar o momento perfeito parece prudência, mas, na maioria das vezes, é só medo bem vestido.
medo de assumir a responsabilidade, medo de errar, medo de olhar para trás daqui a alguns anos e perceber que poderia ter começado antes. O mercado, inclusive, adora quem espera demais, porque quem espera geralmente não entra. E quando entra, entra tarde, entra empolgado, quando todo mundo já está falando. E aí, sai cedo, assustado, quando vem o primeiro desconforto. Você não precisa começar grande, você não precisa começar perfeito. Mas você precisa começar do jeito certo, com respeito ao tempo, com constância, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não parece importante, mesmo quando isso não vira assunto de roda de família, de amigo. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o que precisa estar organizado antes de investir, porque existe algo que quase ninguém entende. Investimento não conserta a bagunça, ele amplifica. Se você ainda está aqui, é porque no fundo você já entendeu isso. E essa jornada começa exatamente assim, sem pressa nos estudos, mas com pressa na constância.